Estamos de volta para a segunda parte do programa AR Magazine, onde vamos continuar a ver uma versão alargada da entrevista ao psiquiatra José Gameiro. Isto no âmbito do tema central deste número da revista Arroios Magazine. Tema central esse que é um lugar de abrigos. Antes de continuarmos, porém, vamos mostrar um pouco apenas de um dos outros conteúdos que pode ter acesso com este número da revista. Trata-se de um vídeo que pode ter acesso através de um QR Code que se encontra precisamente no interior da revista. Aliás, podemos mesmo mostrar onde ele se encontra. Aqui está, nas páginas interiores da revista, podemos ver o QR Code. E este QR Code remete para um vídeo que foca um abrigo muito especial. Vamos ver. Fica aberto o apetite para poder ver o vídeo na totalidade. Pode fazê-lo através do seu smartphone com a revista AR Magazine. Pode ainda ver este vídeo na íntegra na Arroios TV, no YouTube ou no Facebook da Junta de Freguesia. Para já, continuamos com a entrevista ao psiquiatra José Gameiro. Fique por aí. Faz sentido dizer que estar desabrigado traz vantagens no sentido em que somos obrigados a lidar com o medo sem filtros? Sim, faz sentido, mas eu acho que há situações em que as pessoas têm que ter abrigo e não conseguem fazer coisas sozinhas. E não há mal nenhum nisso, quer dizer, depende do que é naturalmente, que se você está a falar de uma criança que tem medo de ir para a escola quando começa a ir para a escola, hoje em dia têm menos medo porque vão logo quando nascem quase, mas antigamente que iam para a escola aos 5, 6 anos havia medos. Aí, obviamente, que a mão da mãe ou a mão do pai ou a mão da figura significativa é muito importante. Quando nós somos adultos, eu acho que anunciarmos o nosso medo é uma grande ajuda. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar do medo. Falar que têm medo é uma grande ajuda. Terem uma pessoa ao lado a quem podem falar com isso ou que pode eventualmente acompanhá-los é uma grande ajuda. Portanto, nesse sentido, sim, o abrigo é importante. Numa sociedade que é bastante competitiva, não é perigoso expor a sua vulnerabilidade dessa maneira? Isso tem que escolher com quem, não é? Eu trabalhei com quem eu aprendi terapia familiar, com um psiquiatra americano que já morreu, chamado Carl Whittaker, que dizia uma coisa muito gira, que era nós podemos ser malucos, este maluco tem uma grande latitude, não é? Nós temos é que escolher com quem, não é? A gente pode escolher um amigo com quem pode dizer que tem medo, ou pode a mulher ou o marido, mas há outras pessoas a quem não pode dizer, não é? Alguns locais de trabalho pode dizer, noutros não pode, e isso tem que ser, quer dizer, tem que ser bem escolhido, não é? Disse uma vez que tinha pena de não ter fé em termos religiosos. Uhum. A fé é também um porto de abrigo e é por isso que tem pena em não tê-la? Não sei se é... Não, eu acho que não é por isso, não é nesse sentido, não. É porque eu acho que a fé, quando se sente... Quer dizer, a fé ou se tem ou não se tem, não é? Não é uma coisa que possa ser... Depois pode ser construída a seguir, mas tem que ser uma coisa sentida.
E eu tive e deixei de ter, não é? Como muita gente na idade, no fim da adolescência. Não, é no sentido que eu acho que a vida interior, nesse aspecto, só tendo fé é que fica mais rica, não é? Não quer dizer que eu não possa ter uma vida interior rica, porque eu acho que posso ter. Agora, a fé e a comunhão da fé com outras pessoas, eu acho que é uma coisa importante, que ajuda, não é? Por exemplo, nós sabemos perfeitamente que, em relação, por exemplo, às depressões graves em que há risco de suicídio, a fé é uma variável positiva, não é? Aliás, pergunta-se normalmente às pessoas se as pessoas têm fé, porque a fé ajuda as pessoas a ultrapassar coisas, não é? Agora, ou se tem, ou não se tem. No âmbito da sua atividade como psiquiatra, referiu também que as pessoas precisam de tempo para melhorar. Será o tempo o abrigo essencial que, em última instância, encontramos ao longo da vida? Não sei se é um abrigo, mas o tempo é muito importante. Eu isso percebi, demorei uns anos a perceber, porque eu já expliquei isso, que ao princípio queria ajudar as pessoas muito depressa. Não é? Nós todos temos a consciência, toda a gente tem, mesmo a vossa idade, que um problema que nós temos hoje, que é uma coisa, passado 6 meses a gente ri-se dele. Ri-se é um exagero, mas às vezes ri-se mesmo. Mas porque isto era uma coisa, isto afinal não vale nada. Portanto, foi o tempo que funcionou. Sem grande coisa, a gente foi resolvendo as coisas, foi percebendo que aquilo perdia força. Uma espécie de bola que se foi esvaziando, não é, com o tempo. Portanto, o tempo é muito importante. Se você pensar nos problemas que tinha há 5 ou 6 anos, hoje em dia não fazem nenhum sentido. Alguns ficam ao longo da nossa vida, não é? Mas muitos não ficam, desaparecem. É a tal questão que se diz muitas vezes às pessoas ansiosas, pensa no que é que esse problema vai significar daqui a Pode 20 ser, anos, sim, 30 anos, para conseguires relativizar aquilo que estás a passar neste momento. Só que isso é difícil. Isso não é fácil. Porque 20 anos depois é fácil perceber que o que se passava há 20 anos atrás não tinha grande sentido, ou não tinha força. Agora, perceber que daqui a 20 anos vai já ter força não é nada fácil. A ansiedade e a depressão são patologias relativamente comuns São as mais frequentes atualmente. na nossa área. De que forma é que isso se pode ver a uma falta de abrigo psicologicamente? Há muitas variáveis nestas coisas, não é? Até há variáveis que são genéticas, portanto não tem a ver com o contexto cultural e social em que se vive. Há outras, por exemplo, a ansiedade tem a ver muitas vezes com o contexto cultural e social em que se vive, uma parte, não é toda, como é evidente. Não é? Num contexto de maior crise, há tendencialmente mais situações de ansiedade, não é? Até porque há ansiedades que são bem reais, quer dizer, se eu não tenho dinheiro para chegar ao fim do mês e pagar as contas, essa é bem real, não tem nada a ver com coisas interiores minhas. Não é? Depois eu posso olhar para isso de uma forma mais positiva ou mais negativa, consoante eu sou mais ou menos ansioso, mais ou menos otimista ou pessimista. Mas a realidade existe, é dura, é assim. Não é? A depressão tem vindo a aumentar no mundo inteiro, não é só em Portugal, tem vindo a aumentar no mundo inteiro. As sociedades tendem a ser, nós não estamos muito aí ainda, mas tendem a ser muito competitivas, muito individualistas. Nós somos mais competitivos do que éramos atrás, mas não somos ainda, por exemplo, uma sociedade americana ou com sociedades desse tipo, ultra competitivas, ultra individualistas, em que as pessoas se sentem muito sozinhas e, portanto, as redes de solidariedade são muitas redes de interesses, não são redes afetivas, são poucas redes afetivas. Não é? Nas grandes cidades de alguns países, não é? Nós ainda não estamos aí, felizmente. Não é? Portanto, ainda temos. As redes de suporte são muito importantes na nossa vida. E quanto mais em crise estamos, mais as redes de suporte são importantes. As primárias, que é a família, sobretudo, e depois as secundárias, que vão desde os amigos, como disse há pouco, até as instituições, como vocês, junta de freguesia, enfim, várias instituições que são parte da rede secundária e que são importantes como suporte. Quer dizer, se eu sou um velhinho e estou sozinho numa casa com 90 anos, isolado, é fundamental que fale a alguém todos os dias. Percebe? Isso é muito importante, é extremamente importante. Não é só para aquilo que vai levar, é pela presença. A degradação dessas redes sociais são a causa para o aumento da depressão e da ansiedade? Não, só uma das causas, mas não é a única causa. Quer a depressão, quer a ansiedade, mais a depressão que a ansiedade, têm causas genéticas. Se você falar com uma pessoa com uma depressão grave, em geral ela tem uma história familiar de depressão. Não tem sempre, mas em geral tem uma história familiar de depressão. Obviamente na depressão, desculpe então, na depressão há esta parte que é mais genética ou constitucional, mas depois os acontecimentos de vida têm um papel importante, como é evidente. Quer dizer, se eu tenho já uma base genética depressiva e fico desempregado, o risco de ter uma depressão é muito maior, como é evidente. E o desemprego é aquilo que nós chamamos de um acontecimento de vida. Não é uma coisa, não faz parte da pessoa, é um acontecimento de vida. Não é? E isso desencadeia o episódio.
E nesses casos em que existe essa base genética mais forte, é inevitável recorrer a medicamentos ou é algo que se possa Não, é tratar de outra inevitável maneira? recorrer a medicamentos. Quando a depressão tem essa base, tem que ser medicado. É obrigatório ser medicado. Disse numa entrevista o seguinte: a maior parte das pessoas quer viver com alguém e acha que é nesse tipo de relação que vai encontrar a felicidade. É perigoso depositar esta esperança de felicidade numa relação? Todas as relações são perigosas, nesse tipo, menos, não é? Todas são. Quer dizer, se deposita completamente é perigoso, é evidente, não é? Mas nós não depositamos em princípio completamente, quer dizer, viver com alguém é muito importante. Eu acho que a relação conjugal, ou formal ou não formal, é uma das vertentes mais importantes da nossa felicidade, atualmente. E isso tem vindo a aumentar, quer dizer, não é por acaso que os divórcios têm vindo a aumentar. Isto tem uma coisa em relação com a outra, quer dizer, há mais divórcios porque os casamentos que desembocam em divórcio, uma das razões é que deixam de ser felizes e as pessoas voltam a repetir a graça, ou seja, voltam a acasalar, portanto é porque gostam do estilo, gostam de viver com alguém, não é? Agora, voltando à sua pergunta, obviamente que se eu dependo completamente da relação com a outra pessoa, se ela acaba é um risco. Obviamente que eu fica-se sempre mal quando uma relação acaba, mas fico muito mal, não é? Eu costumo dizer que numa relação conjugal há três coisas que são importantes. É o tu e somos nós. Mas o eu e o tu é muito importante. As pessoas têm que ter individualidade. E a individualidade passa por muita coisa, desde coisas que faz sozinho, ou com outras pessoas que não com o cônjuge, até a capacidade que tem de viver sozinho, de estar sozinho interiormente, etc. Não é? O perigoso aqui, quando referi, é também para falar do perigo que pode haver na pessoa em procurar externamente aquilo que eventualmente devia procurar internamente. É isso que eu estava a dizer um pouco, não é? Nós procuramos sempre nos outros coisas, sempre nos amigos, na família, sempre coisas. Agora, nós temos que estar bem com... é um disparate dizer isto, mas é bom que a gente esteja bem connosco. Quer dizer, nem sempre estamos bem, mas que nós, não é que sejamos autossuficientes, que eu acho que a autossuficiência também não é muito boa, mas acho que a gente tem que estar bem connosco, percebe? Porque senão a tendência é que quando você está com alguém e não está bem consigo, você pode ter tendência a chutar para cima dela, ou dele. No caso, ser uma mulher, ou com dois homens ou duas mulheres, tanto faz. Quer dizer, você tem tendência a dizer, eu estou mal por tua causa, e muitas vezes não é nada disto, eu estou mal porque estou mal. Mas quem apanha é quem está ali, não é? Porquê que a autossuficiência não é boa? Porque é uma megalomania. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde há mau resultado. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Quer dizer, eu posso gostar de estar sozinho, de viver até sozinho. Mas, quer dizer, o isolamento é muito raro. O isolamento total nosso é muito raro. Quer dizer, eu achar que sou o maior da gandarinha e que sou capaz de bastar a mim próprio, no sentido emocional da palavra, como é evidente, e que não preciso dos outros, não preciso de gostar de outra pessoa, não preciso que gostem de mim, quer dizer, não dá bom resultado a prazo, em princípio. José Gameiro, quer acrescentar alguma coisa em relação àquilo que a gente falou, em relação ao tema que nos traz aqui e a tudo aquilo que disse? Não, talvez a questão, é interessante porque eu nunca tinha pensado em termos de abrigo. A vossa ideia é muito gira, porque eu nunca tinha pensado em termos de abrigo. É um termo muito lato, porque vai desde o abrigo interior até ao abrigo no sentido físico da palavra, não é? E de facto, não é por acaso que os sem-abrigo, que vocês aliás devem conhecer bem, porque na vossa freguesia há alguns, não é? Os sem-abrigo são sem-abrigo totais muitas vezes, não é? Quer dizer, porque não têm abrigo físico, não é? Às vezes por escolha ou por sem ser por escolha, mas também não têm abrigo interior, muitas vezes. Não é? E, portanto, é uma situação muito complicada. Não é? Portanto, achei interessante o termo abrigo, que eu nunca o utilizaria e faz todo sentido. Não é? Muito obrigado. Nada, prazer. Foi então a versão alargada da entrevista com o psiquiatra José Gameiro. Relembramos que pode aceder gratuitamente à revista Ar Magazine na sua caixa de correio, isto se residir na freguesia, nos vários polos da Junta ou ainda online na página www.jfarroios.pt. Aí tem acesso a este e a muitos outros conteúdos que refletem a diversidade cultural presente na freguesia. Neste número, em especial,
Aqui está, mostramos novamente a capa, que está lindíssima, como sempre, aliás. Pensamos neste número o conceito de abrigo, como os lugares, sejam eles mentais ou não, que podemos encontrar ao longo da vida e que estão também naturalmente presentes em Arroios. Muito obrigado por acompanhar este espaço dedicado à revista Ar Magazine. Continue connosco, continue com a Arroios TV. Até breve.